Criticando os argumentos dos relativistas, a obra alerta para os perigos de questionar os valores morais objetivos, comuns a todos, sem os quais os seres humanos correm o risco de perder a humanidade. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês já sabem, eu sou o Rony aqui do Cabeceira e nesse mês nós estamos falando sobre ele, o meu autor favorito da vida. Nós estamos falando de ninguém mais, ninguém menos do que do próprio C.S. Lewis. E hoje, como o mês é temático, eu vou falar com vocês sobre uma das últimas obras do Lewis que eu li. Não foi a última, mas foi uma das, mesmo tendo esse livro na minha estante há mais de 4 anos. Eu tô falando da Abolição do Homem. Cara, eu demorei tanto para ler esse livro justamente porque várias pessoas do meu convívio tentaram ler esse livro e assim, não gostaram, ou não entenderam, ou não deram conta assim dessa leitura. E isso foi me dando tanto medo que eu fui guardando ele pra lá até esperar um momento que eu estivesse mais calmo, né? Mais tranquilo ali para uma leitura densa como era essa que eu imaginava que seria. E eu não sei se foi justamente por já pegar esse livro tendo essa expectativa de que ele seria tão difícil, ou se foi por outro motivo, mas eu sei que eu consegui entender a Abolição do Homem, eu venci! E hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre o que eu achei dessa leitura, que eu já adianto, é incrível. A Abolição do Homem é uma crítica muito forte que Lewis faz ao rumo que a humanidade está tomando, né? Levando em conta e analisando a educação moderna. Aqui nesse livro, Lewis vai comparar a educação moderna com a educação clássica. E nisso ele vai arranjar aqui vários argumentos para criticar como a nossa educação está ficando cada vez mais defasada. Esse livro é um livro super curto, ele só tem 122 páginas, divididos ali em 3 capítulos mais um apêndice. Eu, se fosse vocês, inclusive, começaria essa leitura pelo apêndice que está aqui no final do livro. Isso porque no apêndice o livro vai explicar melhor o que é o Tao, T-A-O. E ele vai fazer várias referências sobre o Tao durante os 3 capítulos. Tao, aqui é o nome que ele vai dar para aquilo que ele chama dos valores objetivos universais. Aqueles valores que todos nós temos em comum. Mesmo tendo entendido o livro, como eu falei para vocês agora, explicar o livro, ou no caso fazer essa resenha, foi algo bem difícil para mim. Eu precisei inclusive conversar com alguns amigos meus, valeu Ana, valeu Gaspar, para tentar colocar em palavras aquilo que eu entendi dessa leitura aqui, né? Mas assim, o que eu acho que tem de difícil nessa leitura é que, pra mim, ela remeteu um pouco um tipo de texto acadêmico, sabe? Esses textos científicos de humanas, eu lia muito na faculdade, lembrou um pouco. Inclusive, o primeiro capítulo, que se chama Homem Sem Peito, é como se fosse uma espécie de estudo de caso. Aqui, Lewis vai criar toda a tese dele, analisando um livro didático de língua inglesa que ele recebeu, inclusive, como cortesia, na época, né? De 2 autores que aqui ele vai chamar de Gaio e Tito. E o livro ele vai chamar também de Livro Verde. Lewis ele cria esses pseudônimos justamente porque ele não tinha como objetivo expor esses autores e esse livro. A crítica dele não era somente a essas pessoas especificamente. Era essa linha de raciocínio que estava começando a ser gerada ali na década de 40, que foi quando a Abolição do Homem foi escrita, e que fica muito bem representada aqui através do Livro Verde, que Lewis vai usar para exemplificar um pouco as coisas. Então, no começo desse capítulo, Lewis vai começar a analisar o Livro Verde. E aqui no Livro Verde vai falar sobre um momento do século anterior, do século XIX, em que um poeta chamado Samuel Taylor Coleridge, que foi um poeta muito importante, um daqueles que fundou, né, o período do romantismo na Inglaterra, ele fez uma viagem às cachoeiras do Clyde, na Escócia. E nessa viagem, junto com ele tinham 2 turistas, analisando ali, observando a paisagem daquela queda d'água. E ele ouviu desses 2 turistas 2 adjetivos diferentes sobre aquela paisagem. Um dizia que a paisagem era sublime, enquanto o outro dizia que a paisagem era bela. E Coleridge endossou totalmente o que o primeiro disse ao adjetivar como sublime aquela paisagem e rejeitou completamente, achou um absurdo o cara que adjetivou simplesmente como bela aquela paisagem. O fato é esse.
Agora, Gaio e Tito, que no caso são os escritores do Livro Verde, vão analisar esse fato sob uma perspectiva que Lewis achou absurda. Eles vão falar que, na verdade, quando Coleridge falou que a paisagem era sublime, Coleridge não estava falando algo sobre a paisagem, ele estava dizendo algo sobre ele mesmo. Ao dizer que a paisagem, que a queda d'água, que as cachoeiras ali do Clyde eram sublimes, Coleridge, na verdade, queria dizer que ao observar a paisagem, ele tinha sentimentos sublimes. Ou seja, que não tem como adjetivar concretamente alguma coisa, algum objeto físico. Todos esses tipos de juízos de valores são, na verdade, um reflexo dos nossos sentimentos quando nos deparamos com aquilo. E Lewis achou essa linha de raciocínio um absurdo. Inclusive, esse exemplo que Lewis coloca aqui na Abolição do Homem, né, do Livro Verde, Gaio e Tito analisando essa passagem aí de Coleridge, fica muito fácil para a gente analisar duas linhas de raciocínio totalmente contrastantes, que é o que Lewis quer criticar depois. A linha de raciocínio de Coleridge, que acredita em valores objetivos, e a linha de raciocínio de Gaio e de Tito, que acreditam que, na verdade, não existem valores objetivos, tudo é relativo. Depende da pessoa que está julgando, que está criando esse juízo de valor. Que qualquer sentença que tenha juízo de valor, na verdade, representa os sentimentos individuais daquele que faz essa sentença. Essas duas linhas de raciocínio representam também a diferença entre a educação clássica e a educação moderna. Isso porque a educação clássica ensinava, a educação clássica que Lewis se refere à educação anterior a esse período em que ele escreve a Abolição do Homem, como as pessoas eram educadas na escola mesmo, né? A educação clássica, na verdade, nos ensinava a nivelar os nossos sentimentos de acordo com o tal, com o sistema tradicional de valores, enquanto a moderna nos ensina que é possível nivelar a realidade externa de acordo com aquilo que a gente pensa. Então Lewis usa inclusive de um exemplo. Ele fala, de acordo com o tal, quando a gente olha de dentro do tal, a gente pode afirmar em consenso que idosos são vulneráveis ou que crianças, por exemplo, são adoráveis. E aí Lewis fala, eu não gosto de criança, mas eu sei que esse é um problema meu por estar em desarmonia com o tal, e não do tal por estar em desarmonia com aquilo que eu gosto ou deixo de gostar. Entendeu? Essa é a diferença maior dentre essas duas vertentes educacionais que Lewis tanto vai criticar aqui nesse livro Abolição do Homem. Lewis acha um absurdo o que Gaio e Tito fazem aqui no Livro Verde, porque na verdade era para eles fazerem um trabalho como gramáticos profissionais, eram para eles ensinarem a língua inglesa, mas na verdade eles fazem aqui um trabalho como filósofos amadores. E essa filosofia barata que vai ensinar o relativismo dos valores visa justamente exterminar com o tal, quebrar esse consenso que a gente tem que nos guia na moral, na ética. E Lewis acha isso um absurdo porque a destruição do tal culminaria necessariamente na destruição da civilização como nós a conhecemos, mas também, e pior, na destruição da humanidade, na abolição da humanidade, na abolição do homem. E isso é muito prejudicial porque derruba os parâmetros que a gente tem para nos guiar a respeito dos valores, da moral, da ética. Olha aqui o que Lewis fala nessa página. A operação do Livro Verde e de gêneros semelhantes é produzir o que pode ser chamado de homem sem peito. Trata-se um traje o fato de usualmente se falar desses homens como intelectuais. Mais para baixo ele continua. Não é o excesso de pensamentos, mas uma carência de emoções férteis e generosas que os marcam. Suas cabeças não são maiores do que as ordinárias. É a atrofia do peito que se situa abaixo que os faz parecer assim. Na outra página, Lewis continua. Criamos os homens sem peito e esperamos deles a virtude e a iniciativa. Zombamos da honra e ficamos chocados ao encontrar traidores em nosso meio. Nós os castramos e exigimos dos castrados que sejam frutíferos. O segundo capítulo se chama O Caminho. Nesse capítulo, Lewis vai falar um pouco sobre a visão dele a respeito das mudanças que podem ser ocorridas no tal. Na verdade, Lewis não acredita que o tal seja necessariamente imutável. Lewis acredita sim que pode existir um progresso nas nossas percepções de valores, de acordo com o andamento da humanidade, com o avanço da humanidade. Mas Lewis acredita que esse progresso deve ser natural e não algo forçado, como é o que acontece vindo aqui nesse exemplo do Livro Verde e nessas linhas de pensamentos que geram aí a educação moderna.
Na verdade, o que as pessoas querem é mudar por mudar, né? Elas acreditam que estão progredindo pelo simples fato de estarem inovando, quando não necessariamente é isso que deve acontecer. Pelo menos é isso que Lewis acredita. O segundo capítulo vai falar também sobre o rumo em que a humanidade tomaria caso se guiasse por esse tipo de educação que doutrina. É importante frisar que Lewis escreveu esse livro em 1944, ou seja, ele detectou um problema educacional ali na sua raiz, quando esse problema estava simplesmente se iniciando. Hoje a gente já vive ali, muito tempo depois que esse livro foi escrito, a gente já vê as bases desse problema sendo solidificadas, né? A gente já vê que esse problema se estabeleceu de fato na nossa educação, nas nossas bases educacionais. Mas Lewis, então, aqui ele tenta prever realmente quais seriam as consequências práticas de uma sociedade, de uma humanidade que se guiasse por esses tipos de valores relativistas. O segundo caminho, em suma, vai fazer a ponte entre o primeiro, que é o início de toda a dissertação de Lewis, e o terceiro, que se chama A Abolição do Homem. O terceiro capítulo tem o mesmo nome que o livro. Na verdade, se chama A Abolição do Homem. E aqui Lewis vai explicar o porquê, se nós seguirmos por essa linha de pensamento, a humanidade seria simplesmente extinta. Lewis começa o terceiro capítulo explicando que o avanço da ciência aplicada significa, em suma, né, o domínio da natureza pelo homem. Então, o homem está o tempo todo tentando dominar a natureza. Só que aqui Lewis vai nos questionar sobre como esse domínio, sobre como essa conquista funciona na prática. De fato, nós conquistamos a natureza? Porque ele utiliza aqui 3 exemplos. O exemplo do avião, da invenção do avião, do rádio e dos anticoncepcionais. E Lewis nos questiona, quando o homem conseguiu voar, quando o homem conseguiu inventar um mecanismo pelo qual a gente possa atravessar oceanos pelo céu, de fato a humanidade em si se tornou detentora desse poder? Então qualquer homem agora pode voar quando quiser? Na verdade, o domínio da natureza pelo homem significa o domínio de alguns homens por outros homens. Porque não é qualquer um que pode simplesmente sair voando. Não é uma fórmula que todos temos. Não é todo mundo que faz seu próprio avião em casa, não é verdade? Então, Lewis, ele nos questiona várias coisas. Gente, é muito incrível o progresso dos argumentos do Lewis nesse terceiro capítulo. Espero que vocês entendam que vocês não estão já ingerindo todo o conhecimento desse livro através dessa resenha. Eu estou fazendo uma resenha bem rasa, levando em conta a quantidade de informações que tenho aqui, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Lewis questiona, então, esse domínio da natureza pelo homem. E mais pra frente, olha só o que Lewis fala. Eu vou ler aqui. O último estágio terá chegado quando o homem tiver obtido controle total sobre si mesmo por meio da genética, do condicionamento pré-natal e da educação e da propaganda baseadas em uma psicologia perfeitamente aplicada. A natureza humana será a última parte da natureza a se render ao homem. Lewis fala que nessa conquista incessante pela natureza, nessa busca da conquista pela natureza, a natureza humana acaba se fundindo à natureza. E quando a ciência observa isso, desconsiderando as características humanas, no caso aqueles ensinamentos que nós temos intrínsecos dentro de nós, como por exemplo a moral, como por exemplo a ética, como por exemplo os conceitos que nós nos baseamos no tal, a gente está na verdade destruindo todos os nossos resquícios de humanidade e levando então para o inevitável fim disso, que seria a abolição da humanidade, a abolição do homem. Eu acho que deu para vocês perceberem que esse é um livro muito importante e na verdade esse é um livro que trata de um tema muito importante. Então assim, eu realmente acho que é o tipo de leitura que qualquer ser humano deveria consumir. Todos mesmo. É um tipo de leitura que vai falar sobre a educação, sobre a base da educação e sobre os rumos da humanidade. Mas principalmente você que é educador, você que trabalha em alguma área da educação, consideraria isso aqui uma leitura obrigatória. Eu espero que vocês tenham gostado desse livro e dessa resenha, na verdade. Se você gostou, se você já leu, me conta aqui como foi a sua experiência. Muita gente fala que esse é o melhor dos livros que Lewis escreveu em toda a sua vida. Muita gente fala que não conseguiu entender bulhufas. Eu quero saber como foi a sua experiência de leitura com A Abolição do Homem. Comenta aqui pra mim e me diga o principal. A Abolição do Homem é digno de estar em sua cabeceira? Se inscreva no canal, deixa seu like, comenta, compartilha com os amigos e até semana que vem. Pra tentar, colocar em palavras aquilo... O que é aquilo?
Dentro do livro verde, que no caso é Gaio e Tito. Nossa, fica complicado porque Lewis tá falando sobre o livro verde que tá falando sobre colégio.